de nós termos hoje essa democracia que nós temos. Então, foi em Atenas que a gente teve isso aí, quer dizer, começou. E acontece o seguinte, alguns falam, por exemplo, em determinados cidadãos, quer dizer, nós temos Clístenes, Solon, Clístenes, né? Ele deu um lado de riso, eu acho que realmente é isso aí. Então, nós começamos com a democracia em Atenas. Agora, a democracia ela existiu também com a república, quer dizer, coisa pública. Democracia, não é, que a gente chama povo no poder, o poder do povo e tal. E essa república, as questões com relação, foram desenvolvidas de forma mais assim, institucionais, questões jurídicas, essa coisa, em Roma. Roma realmente, mas Roma não teve democracia. Roma é aqueles beliscões apenas, né? Mas a Grécia não, Atenas teve, viveu bonito, né? Eles criaram tudo que foi possível na época, né? Com relação à liberdade, com relação à união, com relação à defesa das coisas públicas, em relação ao Estado, né? Governo, não é? E nação, quer dizer, eles realmente foram os iniciadores. Portanto, vem aí a história. Infelizmente, a gente tem uma coisa que eu tenho que colocar aqui. Eu vou desmembrar alguma coisa aí. Por exemplo, qual era o sistema econômico da época? Ou qual era o sistema, vamos dizer assim, quais as formas de governo? Não é? Então a gente tem que ver isso aí. A forma de governo, naquela época antiga, era monarquia, realeza, império, né? Ainda república depois, né? Houve a autocracia, havia tranquilamente, quase todos os governos eram assim, a forma de governo, né? Em compensação, a questão de regime, porque muita gente não faz essa comparação, mas é importante. Quais eram os regimes que nós tínhamos lá? Regimes políticos. E só há dois até hoje. O regime autoritário, ou ditadura, e a democracia, que surgiu em Atenas. Mais nada, não tem. Então, na época, era o autoritarismo que habitava todo o mundo da época. Olha, de 3.200, até mais ou menos 1453 por aí, 395 por aí, esse período, tudo era escravismo, escravocrata, no sistema econômico, escravagismo. Tá. A forma de governo, monarquia, realeza, império, ou uma forma mais ou menos simpática, que é em Atenas. A partir daí, vamos caminhando para cá. Em 395, mais ou menos, Teodósio, um imperador romano, ele dividiu o Império Romano em Ocidente e o Império Romano do Oriente. Ficou do Ocidente para os seus filhos. Oriente em Constantinopla. E o Ocidente na França. Veja bem como é interessante. Daí, até mais ou menos 1453, por aí, é meio chato às vezes a gente falar assim e tal, e história é um negócio que a gente cansa um pouco. Mas é importante essa linha de raciocínio, porque veja bem, nós tivemos o quê? Uma idade antiga, civilizada, cujo regime, vamos dizer assim, o regime político foi esse que a gente viu, né? O autoritarismo e um pouquinho a pitada de democracia. Com o surgimento, com 395, continua a mesma coisa. Era muitas guerras, lutas. Mas uma coisa eu gostaria de dizer aqui. Olha, a democracia que hoje a gente brinca tal, e essa coisa toda, ela não surgiu com brincadeira, não. Ela surgiu de lutas sérias. E não surgiu, veja bem, não surgiu dos pobres, não. Não surgiu com as cabeças. Os pobres, quer dizer, aquelas pessoas que eram escravas, aquelas pessoas que eram servas, aquelas pessoas que eram da classe baixa, apenas eles caminharam com aqueles que a gente chama assim, donos de terra, aquelas pessoas ricas. E essas pessoas ricas realmente se envolveram de tal maneira que a convicção delas era defender justamente essa força, que é justamente essa força popular, que são, hoje nós chamamos de operários, né? Pois bem,
Aí, quando eu falei por exemplo, solo, quando eu falei em Cristo, está entendendo? Porque eles realmente foram assim, muito importantes para a democracia na época, mas foram pessoas da classe alta. Vem aí, continuando, eu acho que estou cansando alguma. Não, tá ótimo. Tá bem? Tá muito bom. Tá bem, né? A história Só cuidado. Eu vou só me encoxar um pouquinho aqui, sabe? Quer ir lá pra cima, não? Lá em cima é melhor. Eu vou só me encoxar aqui. Não tem problema. Cuidado aí. Pode. Não tem problema não. E o meu sapato é de borracha, viu? Eu estou acostumado com a eletricidade. A eletricidade vai bater de baixo. Mas é um filho de Sim, mas olha, vamos continuar. Só um minuto. Se fica, ó. Eu falei em regime, eu falei em sistema econômico e falei em forma de governo. Quer dizer, eu desmembrei tudo. Não é? Porque geralmente a gente fala assim, quando a gente fala num sistema, a gente já parece que a sambarca absorve tudo, mas na realidade não. Eu fiz questão de falar assim. Isso continuou. De 395 mais ou menos até 1451, por aí, a idade é isso aí, que eles chamam de idade média, né? Eles chamam de idade média. Aí vem outro tipo de sistema econômico, chamado feudalismo, feudal. Da Seis Marias, quer dizer, o sistema feudal foi esse que nós conhecemos aqui no Brasil e tudo. Mas há um problema aí muito sério. Continuou o mesmo autoritarismo no mundo todo. No mundo todo, autoritarismo. Nada de democracia, nem cheiro de democracia. Está entendendo? Autoritarismo. Eu quero deixar mais. Aí vem para cá. Agora vamos entrar então de 1453 a 1789. Que eles chamam de Idade Moderna. Aliás, eu me esqueci de colocar. Idade Antiga Civilizada, Idade Média Civilizada, Idade Moderna Civilizada. Pois é, nessa idade aí, doutor Jorge Soares, ele falou, nós estamos numa democracia. Repare mesmo, a pergunta dele é pertinente, eu acho que estamos. Por que nós estamos? Porque o que acontece é que aí, veja bem, nós passamos esse tempo todinho sobre o quê? Sobre o autoritarismo. Alguém aqui tem alguma noção que na Idade Média nós tivemos assim algum momento democrático? A igreja, veja, eu não estou tirando aqui o valor da igreja, eu sou católico, mas não estou tirando. Mas veja o que foi que aconteceu com a igreja de uma maneira geral. No mundo todo, eu não estou falando, vamos dizer, eu não estou falando nem no Brasil, não era descoberto. Só depois de 1500. Agora eu queria falar uma coisa muito interessante. Mais ou menos, nesse momento, surgiu, e eu estou olhando aqui para o doutor Cícero Carvalho, surgiu o quê? Surgiu o humanismo. Já ouviram falar do humanismo? Todo mundo aqui já ouviu falar. O humanismo, realmente, era a história, foi como se fosse uma filosofia, e era uma filosofia, mas foi como se fosse assim, por exemplo, uma doutrina, e foi como se fosse uma doutrina também. O humanismo é o seguinte, eles criaram, agora não vai ser mais o teocentrismo que vai mudar, não vai ser mais Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, para a gente discutir a sociedade. Agora vamos discutir a sociedade como homem, o homem, Deus tá e o homem cá. Então, como é que a gente faz a divisão? Faz a divisão seguinte, Deus tem o lugar dele, mas os homens, na prática, é que fazem tudo. Mesmo que seja acolhido, mesmo que seja orientado, mesmo que mas os homens, isso aí surgiu no humanismo. Aí isso se denominou de antropocentrismo. Quer dizer, o homem como centro de todas as coisas, não é mais Deus. E Deus sim, quer dizer, porque o humanismo ele foi, de uma maneira geral, materialista, mas houve um humanismo cristão, que nessa fase discutia, debatia, que se sobrepôs, de certa forma, porque muitos mosteiros, é interessante isso, muitos lugares da igreja, muitos lugares importantes, acolheram justamente as obras de arte, acolheram a ciência, acolheram tudo de importante, a arte cultural de uma maneira geral.
Então a turma colocou bem claro isso, que o humanismo cristão, desculpa a queda do termo um pouco, o humanismo cristão, ele é uma força muito importante nessa época. Saindo dessa época aí, eu queria colocar, do humanismo, que foi muito importante para a sociedade no mundo, aí a gente vê aquelas histórias, né? As grandes confusões, as grandes guerras, tudo, enfim, que a gente entra aí agora numa outra etapa, não é? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, aí depois veio. Aí é o seguinte, eu não sei se os senhores estão lembrados, que essa é a fase aí, que ele chama até de... O humanismo também se confunde um pouco com o clássico, com o renascimento. O humanismo pode colocar nessa fase aí. Eu estou falando aqui para todos, que eu sei que todos sabem disso. Então, o humanismo nessa fase. Vem depois do humanismo, aí começa aquelas discussões em geral. E alguns países se destacaram. E quais foram os países do Ocidente que se destacaram? Aí vem a Inglaterra, não é? Antes a Itália veio, e a Inglaterra, depois veio a França. Veja bem, esses países foram muito importantes entre o final da Idade Média, né, e a Idade Moderna, e o composto da Idade Moderna. Vamos estudar agora uma coisa muito importante, né? Por exemplo, qual é a diferença entre Estado, né, governo, aliás, nação, país, país, Estado e governo. É importante a gente saber disso, todo mundo sabe. Sabe né? não. Não? A diferença entre Estado e Será que eu governo posso- é não, porque Estado é só para Posso fazer passar prova. para o slide Não para próximo? aprender. Pode. Esse Então, daí? antes. Olha, desculpa aí, eu não passei, isso que é importante. Já falei, ultrapassei a Idade Antiga, a Idade Média, agora a gente está entrando na Idade Moderna, né, que vai até mais ou menos 1789, e depois a Idade Contemporânea, que vem depois da Revolução Francesa. Né? Eu queria... Posso pegar um copo com água? Né? Esse vai estar aqui. Pode pôr na cabeça que eu não vou... Olha aqui, o tremo. Sim, pode. Cuidado. Eu tremo, mas não é de medo não, é porque é o tempo que faz isso, né? A idade Pode também. deixar assim. Bom, olha aí, ó. Nação, país, Estado, governo. Interessante, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. A doutora, a querida amiga Cláudia de Bulhões, ela disse que ninguém sabe, todo mundo sabe aqui, mas vamos colocar. A nação, todo mundo sabe, é uma questão cultural, é uma questão de relação, assim, de... Meu companheiro, diferença entre Estado e governo, as pessoas não sabem não. Vamos lá. Então é o seguinte, país todo mundo sabe, o país tem que ter território, o país tem que ser reconhecido internacionalmente, tem que haver esse intercâmbio para ser país. O país, ele é praticamente, ele é a força maior do Estado. O Estado está dentro do país como o governo está dentro do Estado. Como assim? Porque a gente tem que entender que o país tem que ter território, o país tem que ter gente, né? Tem que ter habitante, o país tem que ter poderes, o país tem que ter, né? Essa coisa toda. Então o país é isso. Agora tem que ter fundamentalmente um interrelacionamento com outros países. Porque senão não é país. O país ele tem que ter essa troca de intercâmbio. Tem que ser reconhecido internacionalmente como país. Senão não é país. Aí vem então a questão, por exemplo, do Estado. O Estado é também, veja, mais interessante. O Estado ele tem um poder grande, porque ele é também, veja, é o território. O Estado é o território, tem que ter território. O Estado também, ele tem que ter, claro, o povo, mas o Estado tem que ter organização, não é? Organização política, não é? Ele tem que ter essa organização política. O Estado tem que, com essa organização política do Estado, ele fica nessa nossa conversa, não na história, ele fica como o mais importante, veja bem, a organização, a mais importante organização de um país, o Estado. O Estado, ele é quem
Ele é quem tem essa força de permanecer. Ele permanece, ele não, vamos dizer assim, ele pode até mudar de governo, mas ele permanece o mesmo durante o tempo todo. Aliás, o mesmo não, com as mesmas forças, com as mesmas, vamos dizer assim, com os mesmos poderes, certo? O Estado é isso, né? O território, né? Politicamente organizado, é uma nação que a gente pode... Tudo isso aí. Agora, o que é o governo? O governo é provisório. O governo se encaixa no Estado. O governo é apenas a administração do Estado. O governo é aquilo, por exemplo. Aí você tem pessoas, né, por exemplo, você tem pessoas e tem também os departamentos. Isso aí que forma o governo. E tem outra coisa, tem um período de vida. 4, 5, 4, depende, né? Tem um período. Onde há eleição, ou, aliás, onde há governo, por exemplo, onde há Estado, quer dizer, e houve eleição, ele tem aquele período pré-estabelecido pela Constituição Federal, pela Constituição do seu país. De 4, 5 anos, sei lá, 6 anos. Aqui na época da ditadura, em 64, houve um momento de 6 anos. Bom, continuando, não é? Quer dizer... Vai passar. Vamos ver o que é que... O humanismo a gente falou, de certa forma, porque encaixou. O iluminismo é isso aí agora. O iluminismo. O iluminismo é uma fase adiantada do humanismo. Mas, ó, dá licença, eu não entendi até que ponto chega o governo no Estado e o Estado no governo. Como é que fica isso? Fica da seguinte forma. O povo no meio. Pelo seguinte, porque o governo é quem manda, manda do Estado, né? Tipo as Forças Armadas, que pertencem ao Estado. Aí é o Estado. O Estado não é mandado pelo governo. Porque existe aí uma questão política, por exemplo. Eu não falei em eleições ainda porque eu queria chegar em eleições já no final. Mas não estou falando de eleição, estou falando em realidade. Mas olha aí. Vamos ver o seu o Estado, a força dele é o seguinte. Primeiro nós sabemos que ele tem um território, né? Ele tem a sua expressão, seu poder político, ele tem, por exemplo, o seu interrelacionamento internacional, né? E ele tem o poder, por exemplo, permanente de trabalhar o governo, de sustentar o governo. A força do Estado é o poder que ele tem de dominar o governo. O governo é dominado pelo Estado. O governo é dominado pelo Estado. Por exemplo, agora você quer, por exemplo, o Estado, você tem a classificação mais política. O governo, você tem a classificação mais prática. Por exemplo, na questão do Estado, do Estado, você tem o quê? Ele é permanente. Ele não muda com relação ao governo. Ele não muda. Ele pode mudar ideologicamente, aí a gente pode falar sobre ideologia. Mas o Estado é isso, ele é permanente. Qual é a diferença que tem? O Estado, por exemplo, um presidente da República, vamos dizer, ou um rei, ou uma autoridade que está, ele é chefe de Estado, simultaneamente, é o dirigente do governo. Mas existe híbrido, e existe um hibridismo, por exemplo. Em algum momento você tem a realeza, a monarquia, em que o monarca, ele é chefe de Estado, mas ele, por exemplo, pode ser, o governo pode ser estabelecido e dirigido por um parlamentarismo. É uma diferença. Não sei se estou conseguindo colocar. Porque o Estado é... O parlamentarismo pertence ao Estado ou ao governo? O parlamentarismo, ele tanto que ele pertence prioritariamente ao governo. Ele, tipo assim, ele é formado pelo governo, mas ele comanda o Estado. Não, o parlamentarismo não comanda o Estado. O parlamentarismo, ele comanda o governo. E ele é, por exemplo... É o contrário. É o contrário. Ele não comanda. O parlamentarismo, ele tem força, mas no Estado tem que ser uma pessoa assim, ou um presidente, ou um rei, ou um imperador. Esse cara é que manda no Estado, esse é que domina o Estado. Um foi eleito para aquilo, o outro é porque tem a questão histórica administrativa. Hierárquica. Administrativa é o governo. Pronto, o governo é o poder administrativo do Estado. Tá bom.
Acabou o assunto. Rapidamente. Pois não. Eu queria só dizer, doutora Cláudia, que o Estado é o detentor dos 3 elementos constitutivos. Que é o território, Que é o país. a nação, né, que é o território, é o povo e é o governo soberano. Isso é o dever do Estado. Certo. Relação afetiva. Bom, um complemento melhor do que esse, eu não sei se pode haver. Ficou nervoso. Um complemento melhor do que esse, eu acho que está bom. Vindo para cá mais, aí a gente tem o quê? Com o iluminismo, aí a gente vê o seguinte: as ideias se espalharam pelo mundo. Mas alguns países da Europa, quer dizer, vocês todos sabem que nós tivemos aqui uma força muito grande. Por exemplo, a Inglaterra dominou vários países do mundo, a França dominou vários países do mundo, não é? Vocês estão sabendo disso? Os Estados Unidos não eram os Estados Unidos ainda, né? Até 1774 por aí. Os Estados Unidos eram o quê? Uma colônia, né? Era uma colônia. Pois bem, então... Alguém falou? Então é o seguinte, vamos colocar assim, o iluminismo. O iluminismo veio trazer justamente as ideias, as grandes ideias de independência, de liberdade, as grandes ideias, por exemplo, de mudanças, de transformações, as grandes ideias revolucionárias. E aí, nós temos como exemplo os Estados Unidos, que eles realmente fizeram uma independência simultaneamente revolucionária. Uma independência, mas, porque eu chamo sempre de revolução, eu queria até deixar aqui uma diferença. Eu queria fazer uma diferença entre revolução e golpe de Estado. Revolução, golpe de Estado, ele é feito assim, um grupo, sempre com força, derruba, vamos dizer assim, o presidente, ou a realeza, ou o que tiver, eles podem fazer isso. Isso aí é golpe de Estado na força, na marra, às vezes com armas e tudo. Enquanto a revolução não. A revolução derruba, mas derruba diferentemente. Porque eles não, a revolução tem um projeto que é amplo, um projeto grande, um grande projeto. Pois não, o doutor Cícero quer falar. É o seguinte, eu não queria atrapalhá-lo, só queria Mas é importante. ir para as perguntas no final. Mas já que estamos nesse treino aí, eu queria deixar bem claro aqui, você está certo. Tem que ter o golpe de Estado tem que ter força, mas nós temos o único golpe de Estado no mundo que não teve força nenhuma. E foi mentiroso, mas foi um golpe de Estado. Por exemplo, Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um homem que sofria de asma crônica, e ele estava numa crise asmática na madrugada, quando os seus assédios do exército brasileiro foi buscado em casa para que a força depusesse Dom Pedro. O que é que aconteceu? O padre disse: olha, está nas últimas, estou aqui já dando a instrução. Resultado, era asma. Ele melhorou, puseram o Marechal em cima de um pagaré, que não era o cavalo dele de guerra, 2 ajudantes oficiais de lado, e entraram no quartel. O guarda da época já sabia que eles eram abrindo os portões, entraram, depuseram Dom Pedro e não houve um tiro sequer. Para não se dizer que não houve um tiro, quando Dom Pedro recebeu o telegrama dizendo assim: Vossa Majestade acaba de ser está vindo um movimento para depô-lo. Aí ele disse: impossível, o brasileiro não faz isso. Bom, depois mandaram o segundo telegrama. Ele achou estranho, desceu de carruagem, pegou o trem, e o trem ia até em cima, porque ele estava naquela época em Petrópolis. Ele desceu de trem, ele estava esperando por ele, o trem real, foi até o Palácio Imperial. Tinha uns caras bebendo numa esquina, e tinha um que não gostava de ver
a carruagem passar, deu um tiro para cima com a garrucha. Foi o único tiro que aconteceu e Dom Pedro foi depois. Então, quer dizer, foi uma tomada de fundo que não houve. Essa história eu não sabia. Muito boa sua intervenção, mas eu não falei em revolução com essa mudança, não. Eu falei em golpe mesmo. Né? Até agora eu não vi. Olha, continuando. Né? Então vem o seguinte, é muito importante saber que os estados, né, os Estados Unidos, né, América, por exemplo, eles se tornaram independentes, né, e foi importante com a República, né, e você sabe que uma das coisas importantes de um governo, de um Estado, de republicano, tal, significa os poderes que ele tem para dirigir o país, para dirigir lá, que são o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Os poderes normais, constituem. Eu queria só fazer uma colocação aqui interessante. A Inglaterra, você sabe que o capitalismo no mundo teve início assim, predominantemente na Inglaterra, o capitalismo, né? As forças, quer dizer, as indústrias, tudo começou assim nesse nível. Agora, mas outra vez eu quero falar para os senhores o seguinte, senhores, é que nada disso, é como eu estou falando, tudo houve muita confusão, houve muita perseguição, houve muitas prisões, houve muitas coisas, morte, sangue, por aí afora. Nada veio de graça. Então, a gente está vendo o seguinte, a independência americana, mesmo com toda a sua familiaridade, com toda a sua, vamos dizer assim, ligação de relacionamento com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, realmente teve confusões grandes, muitas etapas. Deixando esse lado aí, por exemplo, a França e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o seguinte, os senhores estão sabendo, estão lembrados, que havia os burgos. Os burgos, eles eram aquele pessoal que comercializava, que eles ficavam às vezes nas estradas, às vezes encruzilhadas, às vezes eles compravam algumas casas, algumas coisas na própria, vamos dizer, na própria cidade, onde algumas estradas, eles compravam. E ali eles começaram a trabalhar essa questão do comércio, não é? E aí foi assim que veio o nome depois, burguês. Né? E esses burgueses, daí não está o problema. Esses burgueses começaram a ter força também na Assembleia Nacional da França. E esses burgos, eles como não tinham, por exemplo, aquela ligação maior eles, com a nobreza, e a nobreza estava muito, vamos dizer assim, cansada aliás, eles estavam muito cansados da nobreza e eles queriam fazer uma espécie de união. Eles se uniram justamente aos mais simples, aos mais pobres. Os burgueses se uniram aos mais simples, aos mais pobres, para justamente fazer o que eles fizeram. Havia um grupo que eram os girondinos, né? E, quer dizer, havia dois grupos. Jacobinos, os girondinos, Pois é, os girondinos, eles eram mais ligados, assim, ao rei. Eles eram mais ligados ao rei. E os jacobinos, eles eram mais, assim, radicais. Os girondinos, o que é que fizeram? Eles queriam reforma, queriam mudanças, queriam transformações, mas com a monarquia. Mas os jacobinos não, eles queriam uma revolução. Eles queriam uma mudança total, queriam a república com democracia, que é aquela história que todo mundo sabe, né? Fraternidade, igualdade, papapá. Então é o seguinte, com a Revolução Francesa, porque eu quero chegar no meu ideal, que é a democracia como liberdade, como regime político de liberdade individual e coletiva. Com a Revolução Francesa, o mundo mudou. Os Estados Unidos é que ficaram, não sei se os senhores estão sabendo, que falam assim, tal, criaram a primeira república, veja bem, criaram a primeira república democrática do mundo. Do mundo. Mas aí a democracia sempre capenga, porque você sabe que a democracia, uma dos pilares da democracia, é acabar com essa história de preconceitos, de raça, de preconceito de todas as espécies. E os Estados Unidos não fizeram assim. Só em 1965 é que os negros começaram a ter lugar, e algumas igrejas começaram a ter lugar. Em 1965 começaram a ter lugar em alguns lugares onde os brancos estavam. Então, quer dizer, a gente chama a democracia de capenga, mas havia. Então é o seguinte,
A Inglaterra ficou do jeito que estava praticamente, porque era um país envolvido, era um país que tinha força e que ficou. A França expandiu. Aliás, todos eles fizeram o seguinte: vamos dominar a África, vamos dominar onde nós pudermos dominar, a Ásia, onde nós pudermos dominar, vamos dominar. E dominar povos inteiros. E eles fizeram isso. E aos poucos foram perdendo. E até hoje, a gente vê isso aí. Uma das coisas que eu queria citar aqui, por exemplo, eu não sei se você ouviu falar do Vietnã. O Vietnã, veja bem, repare como é a história. Os ingleses entraram, os franceses entraram, os americanos entraram. O Vietnã, um país liderado, todos perderam a guerra lá do Vietnã. Então eu acho interessante isso, quer dizer, em nome de quem eles invadiram. Aqui eu queria só fazer agora a gente já pode falar. Como eu disse, os sistemas econômicos, a gente viu o sistema econômico. A gente viu o sistema econômico, primeiro escravocrata, depois feudal. Agora nós estamos começando o sistema econômico capitalista com a Inglaterra. E agora nós vamos o quê? Nós vamos agora para um outro tipo de sistema econômico, o sistema econômico socialista real. Veja bem, eu estou querendo resumir mais um pouco. Hoje, na contemporaneidade, depois da Revolução de 14 de julho de 1789, houve muitas mudanças. Em 1917, houve uma revolução também no Oriente, na Rússia. E essa revolução, eles consolidaram naquele momento, né, o socialismo real. Porque eles falam comunismo, mas há uma diferença muito grande. Eu queria colocar para os senhores e senhoras que é importante a gente saber essa diferença. Muita gente não sabe. O socialismo real é que eles querem chamar comunismo e tal, mas o comunismo não é nem uma doutrina econômica, nem é uma doutrina, nem um regime político, tem uma forma de governo. O comunismo vai ser possível, é um sonho dos comunistas. Apenas isso. Mais nada. Quando é comunismo, o comunismo não existe no mundo. Existe o socialismo real. Isso existe, porque quem sabe da China, quem sabe de Cuba, quem sabe de alguns outros países daí. Aí eu queria colocar bem clara essa diferença. Agora vem outra coisa, a democracia, como a democracia foi vencendo, né, em alguns países do mundo. Eu sei que eu estou cansando aqui alguns amigos. Não, porque o meu tempo é. E eu falo positivamente. O vídeo está espetacular. Está ótimo. A democracia foi vencida Com a Revolução Francesa, todo trouxe um ideal. E o ideal foi, veja bem, eu não queria falar em alguns nomes, mas tem que falar. Por exemplo, para estudar bem direitinho a história primitiva civilizada, você teria que ler um livro, não é? Que é de Frederico Engels, História da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Isso é um livro independente de qualquer coisa, você tem que ver esse livro, mesmo que você sinta que não é o que você quer, não é o que você aceita, mas no geral, você vai ver que ali tem pilares, tem importantíssimo para a gente estudar a história antiga civilizada. Para a gente estudar, veja bem, a democracia, então a gente também tem que ver essa coisa, o Manifesto Socialista de Karl Marx, né? E Engels, Frederico Engels, em 1848. Tem que estudar, tem que ler. Mesmo que você não aceite, você tem que estudar, tem que ler. E resultado, porque é lendo que a gente vai discordar. Aliás, ler é a melhor coisa do mundo. E ler sendo crítico, ler com crítica, é a melhor coisa do mundo, porque você se torna muito mais independente com as suas convicções. Então, eu quero colocar o seguinte, aí vem essa história da democracia, como a gente falou. A democracia nos Estados Unidos, eu vou dizer a vocês, foi um pouco capenga, mas foi o início de toda a democracia, que eles chamam de democracia burguesa, mas foi o início. A democracia burguesa, aí vem uma questão, é uma história que tem defeitos bastante profundos, mas há outras coisas muito importantes que não são defeitos. É que há um pensamento coletivo de sindicato. O sindicalismo americano sempre foi um dos maiores do mundo e um dos melhores do mundo. Até hoje. Então veja bem, isso aí precisa ser respeitado.
E esse sindicalismo aí teve até, né, ele não sei como é que é a força dele atualmente, mas tem força, continua com força. Então, nos Estados Unidos, para outros países, nós tivemos várias democracias, vários países. Umas sucumbiram, outras conseguiram consolidar-se. Por exemplo, eu acho. Os Estados Unidos, fizeram 200 anos entre altos e baixos de democracia. Nós tivemos vários altos e baixos e agora nós temos mais de 40 anos. Eu queria falar para alguns amigos, colegas, aqui o seguinte: olha, eu não posso chamar, quando eu falo em política e democracia, eu não falo assim a coisa para fulano ou beltrano. Eu falo, por exemplo, a democracia no Estado brasileiro. Eu não falo que o poder judiciário não tem alguns defeitos. Eu não falo que o poder legislativo... Fala na história. Eu falo na história e falo em todo o país. Eu falo como todo o país. Eu não falo em fulano e tal. Porque eu estou falando macro. Eu não estou falando especificamente quem é ditador. Porque aqui mesmo dentro a gente pode ter um ditador. Eu posso ser um ditador. Quer dizer, isso se a gente for, vamos dizer assim, simplificar, se a gente for amildar a coisa, se a gente for amildar a coisa, mas se a gente não for amildar, for falar politicamente, a democracia, aí vem assim, é o bem maior da humanidade. Agora, como eu falei antes, a democracia, se falar democracia, existe a democracia direta que houve na Grécia. É mais ou menos uma ideia. Existe a democracia participativa, existe a democracia representativa. No mundo todo hoje, as democracias são representativas. E algumas vezes, nós temos, agora tem alguns elementos básicos que nos fornecem, vamos dizer assim, a democracia participativa e direta também. Por exemplo, o referendo, né? O plebiscito. Por exemplo, eles que foram daqui, por exemplo, para o Congresso, eles tiveram que aprovar. Tudo isso significa uma democracia participativa. E alguns discursos, por exemplo, eu me lembro que houve algumas assembleias, não, houve algumas passeatas, houve algumas confusões que puseram o governo para fora. O governo mesmo aqui teve que renunciar aqui de Alagoas. Eu não estou entrando no governo de Alagoas, mas eu não estou só colocando, eu estou só dando exemplo. Eu estou só dando exemplo seguinte, que a democracia direta é essa. É que você vai lá, reúne todo mundo e diz: esse cara não presta, esse cara não vale, então ele vai ter que sair. Ele não sai num dia, mas sai no outro. Isso significa democracia direta, porque o povo arrancou o cara do poder e pôs ele na rua. A democracia participativa é aquilo que eu falei, por exemplo, de plebiscito, né? De referendo, e também dessa questão relacionada com quando a gente faz, o povo pode fazer leis. Bom, eu queria... Eu vou fazer assim, eu estou no TT só para... Sem ser política, eu até esqueci. Eu queria medir as palavras, sabe? Pois não, diga aí. Sem ser a política. O impeachment é participativo ou como é o outro nome? É representativo, não é representativo, nem é participativo, nem direto. Na própria da própria Constituição e veja bem, promovido pela legislação. Independente de política. Independente. Não, impeachment não é participativo, não. Viu? Agora só não vale assentar em cima do impeachment, Agora, eu queria concluir, e aí a gente faz um debatezinho aqui, viu? Eu queria concluir. Por exemplo, veja bem. Eu vou tirar aqui, por exemplo, um país que é interessante, porque só existe democracia, eu queria deixar claro para todos aqui, feliz ou infelizmente, só existe democracia, feliz ou infelizmente, nos países capitalistas. Só existe democracia. Por quê? Porque, veja bem, quando é uma revolução mesmo socialista, o cara diz logo o quê? Ditadura do proletariado não se engana, ninguém engana ninguém. É ditadura do proletariado. Isso é ditadura. No capitalismo, quantas ditaduras não há? Há muitas ditaduras no capitalismo. Né? Muitos estados do mundo, muitos países do mundo têm. Mas só existe democracia. Agora, há uma coisa muito interessante que eu queria concluir. Nós temos alguns anos de democracia e agora nós estamos consolidando a democracia, né?
com essas discussões. Mas eu queria colocar uma coisa muito importante. Vocês já ouviram, já presenciaram o seguinte, olha. Vocês já presenciaram um debate, por exemplo, entre... Como? Diga, pode dizer, pode falar. Estou lembrada do debate na tênis na cadeira de Volkswagen. Olha, o que eu acho interessante é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu, ele foi à China. Aliás, alguns que vieram e disseram, e conversaram comigo, disseram que é o seguinte, lá tem muitas coisas boas, tudo, mas uma coisa é o seguinte, uma reunião uma reunião dessa daqui, sempre tinha um ou dois, e se houvesse essa reunião, se pudesse haver essa reunião, não pode haver essa reunião. A reunião tem que ser passada pelo crivo do governo, ou municipal ou estadual. Veja bem, isso aí você não tem como fazer nada. Isso aí é o quê? Isso é um elementozinho da ditadura, não é? A gente tem. Agora, a ditadura socialista, agora a ditadura capitalista, como houve aqui, de 64 até 85, veja como é que era. A mesma coisa, a mesma coisa. O que vale aí é uma coisa muito importante. Como ditadura é isso. Agora, como existem projetos políticos, existem projetos políticos. Por exemplo, há projetos políticos importantíssimos, tanto na China, tanto na ditadura, há projetos políticos, e por isso que ela chegou ao nível que está. Ela não chegaria ao nível que está se não fossem os projetos. E a mão de ferro, a mão de aço, eles construíram tudo que eles têm hoje. Mas a gente não pode dizer que aquilo ali não seja uma ditadura. É ditadura do protagonismo. Só há um problema aí. Eles têm ditadura de uma maneira geral, como regime. Eles têm um governo de um grupo, de um partido, é o Partido Comunista Chinês. Eles têm isso. Agora eu pedi desculpa aos amigos. Agora a gente falar aqui, meu querido presidente, né? Aí fica ruim para mim. É verdade. Temos que ouvir, né? Eu ouço todo mundo aqui, eu sou um cara que me sento, ouço, canto e vou cantar daqui a pouco, mas é preciso que todo mundo participe, né? Que o assunto é democracia, né? O regime das liberdades coletivas sociais. Então o que eu acho é o seguinte, veja bem, como eu estava falando, na China, por exemplo, tem um problema muito sério. Eles usam, aí vem a questão do sistema econômico. Eles não têm um sistema econômico socialista. Eles têm um sistema econômico capitalista, de comércio. A China, ele trabalha com mercado. Mercado é o quê? Né? Então, há uma ditadura, eles trabalham com mercado, agora tenha certa paciência. Eles conseguiram, com a Revolução, fazer coisas muito mais rápidas do que nós com a democracia. Mas é verdade. Agora, aqui no Brasil, vamos colocar uma coisa bem interessante. Se você, estou colocando aqui, mas não vou entrar nisso, não, quem vai entrar nisso é o doutor Moraes, futuramente. O que eu quero colocar é o seguinte, aqui no Brasil, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo, onde é a direita, centro-esquerda, isso aí eu depois podia até colocar, porque eu me esqueci de colocar para os senhores, onde é a direita, centro-esquerda, onde é a direita, há uma questão muito interessante. Por exemplo, a direita, quando ela convive normalmente dentro da Constituição, quando ela não altera a Constituição, ela não quer alterar, ela é pacata, ela trabalha, ela é importante no país, é importante no Estado, é importante no governo. A esquerda, quando ela trabalha, veja bem, dentro justamente da Constituição, também ela é importante. Agora, quando radicaliza, quando a esquerda radicaliza, ela vai para onde? Ela vai para a esquerda comunista. Quando a direita ela radicaliza, ela vai para onde? Para a direita nazista ou fascista. Isso é normal, isso é natural. E por último eu quero dizer, por que a gente aqui afirmou que a democracia é o regime político das liberdades individuais? Porque nós estamos aqui, é o maior exemplo do mundo aqui. Ó. Juro a vocês, com toda honestidade, eu participei de minha idade de tudo já. Mas se fosse uma ditadura aqui, sinceramente, aqui no Brasil, no país, eu estava ali, ó, por causa de mulher, aparecia gente que você nem imaginava, de repente, isso, fotografia que a gente sabia, de repente aparecia gente.
Ninguém pode ser contra a ditadura. Nem de direita, nem de esquerda. Ninguém pode ser contra. Dentro do país, não. Não pode. Não pode. Agora, a gente tem que ter consciência do seguinte: a extrema direita é uma desgraça. Foi assim que o nazismo surgiu. Foram deixando aos poucos o Hitler. De repente o Hitler mata só de uma vez só. Perdeu a guerra, mas matou só de uma vezinha só, em 3 anos. 28 milhões de russos. Russos ganharam a guerra, mas perderam 28 milhões. Para viver a necessidade disso? Mas, quer dizer, vocês estão me entendendo? Porque o radicalismo é isso, vai aqui. Tanto o radicalismo de esquerda como de direita. Tudo que é extremo não presta. É. Tudo que é extremo Não presta. Por exemplo, eu estou dizendo, a direita é desgraça assim, agora. Uma direita, por exemplo, com Juscelino Kubitschek, que discutia, que argumentava contra. Você está entendendo? A esquerda, agora, você tem que se basear numa coisa muito importante. Qual é a coisa mais importante? É a Constituição Federal. Quem quer viver dentro da democracia tem que viver dentro da Constituição Federal. Obrigado.